meus amigos, o Santista não tem um dia de paz. Saiu a notícia hoje que o Santos foi condenado pela FIFA a pagar quase 15 milhões de reais ao nosso querido ex-treinador Mister Caixinha e a sua comissão técnica, mas o Santos vai empurrar isso daí com a barriga. E aí você deve estar falando, mas como assim empurrar com a barriga? Calma que você vai entender aqui nessa matéria. Bora ler aqui a matéria da ESPN. A batalha judicial entre Santos e Pedro Caixinha ganhou um novo capítulo. Santos gosta de uma novela, né? Gosta de capítulos. O treinador acionou o clube na FIFA por conta de valores referentes à rescisão de contrato após a demissão em 14 de abril. E eu não fazia ideia que já tinha tanto tempo que o Caixinha tinha saído. Em decisão tomada pelo tribunal da entidade, o clube paulista terá que indenizar o português e sua comissão técnica em 2,3 milhões de euros, o que dá aí mais ou menos 14,4 milhões de reais, além de multa de 5% de juros ao ano, desde a data da rescisão unilateral até ao dia do pagamento. A informação foi revelada nesta terça-feira pelo site Trivela e confirmada pela ESPN. O Peixe ainda aguarda trâmites burocráticos em relação ao processo para levar o caso à Corte Arbitral do Esporte, CAS, na Suíça. Diante disso, o prazo de 45 dias para pagamento fica suspenso até a decisão do recurso. E aqui você começa a entender como é que o Santos está, empurrando com a barriga novamente, porque em junho deste ano, o Santos recorreu ao TAS, que faz a mesma coisa, o TAS e o CAS são praticamente a mesma entidade, para evitar transfer ban imediato por dívida com a Arouca, em relação ao nosso querido zagueiraço João Basso, aqui ó, a matéria do Diário do Peixe, de 23 de junho de 2025, o Santos recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte, TAS/CAS, na tentativa de reverter a decisão da FIFA no caso envolvendo a dívida com a Arouca de Portugal, referente à contratação do zagueiro João Basso. O recurso foi aceito, o que suspende os efeitos da decisão até que haja um julgamento definitivo, processo que pode levar de 6 meses a 1 ano, ou seja, o Santos vai ter que pagar isso daqui, mas está empurrando com a barriga e está levando para outros órgãos, porque no momento não tem como pagar. Com isso, o clube não corre o risco de sofrer um transfer ban imediato neste caso. O prazo para a quitação da dívida, avaliado em 16 milhões de reais, venceria na terça-feira, no caso aqui, no dia 24 de junho, a matéria foi postada aqui no dia 23 de junho, mas está temporariamente suspenso até a conclusão do julgamento. Então, e aí o Santos manteve lá um representante, só que o Arouca acabou não aceitando o que o Santos propôs, que era fazer parcelas ali. O Arouca falou, não sou banco. Teve uma frase assim. Então, ali foi o caso do João Basso, só que por que eu trouxe aqui o caso do João Basso? Porque o Santos tá fazendo exatamente a mesma coisa aqui com o Caixinha. O Santos sabe que vai ter que pagar, só que tá adiando isso daí. Tá empurrando com a barriga novamente. Só que em algum momento o Santos vai ter que pagar isso daí. Talvez tente parcelar, mas o fato é que o Santos vai ter que pagar essa dívida. E tá empurrando com a barriga, tá tentando adiar, tá tentando por meio judicial e algumas brechas que tem ali, conseguir empurrar com a barriga. Inclusive o diretor do Arouca, na época que o Santos fez isso daqui, já criticou muito, falou como é que um time que tem Neymar, pagou um monte no Rolhazer, fica devendo assim. E realmente, cara, tá certo. O Santos tá empurrando as coisas com a barriga e isso é preocupante. Nos bastidores, o Santos comemora o fato de que a FIFA não deu ganho pleno à causa levada por Caixinha e seus auxiliares, conseguindo reduzir em cerca de 1,4 milhão o valor total da condenação em relação à quantia demandada pelo treinador. A ESPN, fontes próximas a Pedro Caixinha confirmaram a decisão do Tribunal do Futebol da FIFA, indicando que era esperado que o clube levasse o caso à corte na Suíça. O CAS, como é usual no Santos, é o caminho empurrar os problemas para frente, Então o Santos joga para baixo do tapete. Esse problema não é agora. E vai empurrando, Só que o problema é que uma hora acorda a história. E aí, meu amigo, é isso que é preocupante, porque o Santos já tem esse caso aqui, ó, do João Basso, que são quantos milhões aqui? São 16 milhões mais ou menos, E tem esse caso aqui do Caixinha que beira a quase 15 milhões de reais. Então, o Santos tá empurrando tudo isso com a barriga.
Segundo apurou a ESPN, a diretoria do Peixe trabalha com prazo de 10 dias para pedir os documentos com os fundamentos das decisões da FIFA. Depois disso, o retorno do tribunal pode acontecer em até 30 dias. Já decidido a levar o caso ao CAS, o Santos terá 21 dias para apresentar recurso. Caixinha e sua comissão técnica foram aqui falar sobre a questão da demissão. O Caixinha, que, pô, vamos falar aqui, na época eu achei uma boa contratação, tá, do Caixinha. Pelo que tinha disponível e pela toda aquela novela com Quinteiros que a nossa diretoria conseguiu perder pro Grêmio, né, e foi uma palhaçada toda que aconteceu em relação ao Quinteiros, que não deu certo lá no Grêmio, o Caixinha não deu certo aqui, mas eu acreditava que o Caixinha poderia fazer um bom trabalho, fato é que não fez, o time do Santos não apresentou nada com ele, só que o problema, cara, é esse valor aqui, pô. Se eu soubesse que o Caixinha tinha uma multa de 15 milhões de reais, eu não teria contratado. O Santos não pode fazer um negócio desse, entendeu? O Vojvoda, se ele tiver uma multa desse patamar, ainda dá pra entender, porque é um técnico realmente já consolidado aqui a nível nacional, entendeu? Que ele já, pô, levou o Fortaleza pra final de Sul-Americana, classificou pra Libertadores e tal, tem um trabalho coerente ali no Fortaleza. O Caixinha, cara, ele tinha feito um ano bom no Bragantino e o outro muito mal. Aí tu fala, pô, beleza, mas esse último ano do Vojvoda não foi bem, beleza, mas o time do Fortaleza ainda era pior do que o do Bragantino, e além disso, o Vojvoda já tava meio desgastado, sabe? Ele já tem algo mais construído aqui, já é um treinador que times como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, se demitissem seus técnicos, estariam atrás, além de todos os outros times que estão ali mais ou menos no mesmo nível atual de patamar do Santos. Por exemplo, o Inter, acho que demitiu agora, né? O Roger ainda não demitiu. Mas se demitisse, ia atrás do Vojvoda, entendeu? Então praticamente todos os times correriam atrás do Vojvoda. O Caixinha já não seria a mesma coisa. O Grêmio tava de olho, teria um outro time aqui interessado, sim, mas não seria toda essa concorrência, porque era um treinador que ainda tinha muito a provar. E depois do que ele fez pelo Santos, ele ainda deixou mais incógnitas, tanto é que nenhum time do futebol brasileiro contratou ele. Mas, cara, é absurdo essa multa de 15 milhões de reais que o Santos deve ao Caixinha. Não deveria ter feito. O senhor Marcelo Teixeira tem culpa e o Santos vai empurrando as coisas com a barriga. Isso é preocupante. O Santos tem uma das maiores folhas salariais da Série A. E o Santos está na 16ª colocação. Tem noção disso? Eu concordo que esse time do Santos não era para estar tão abaixo da tabela. Mas o Santos gasta muito e gasta mal. Depois falam que não tem dinheiro. O Tassiano já nem preciso falar aqui, mas paga mais de 1 milhão pro Tiquinho. Até pouco tempo pagava 800 e poucos mil pro David Washington. O nosso querido Mike, que veio para resolver os problemas da lateral, ganha um salário altíssimo e até agora não resolveu nada, né? Tanto é que no último jogo o Igor Vinícius foi o titular. O Santos tem uma folha extremamente alta. E mesmo assim tá conseguindo fazer um campeonato horroroso. Agora a gente tem um treinador, é verdade, eu acho que o Santos vai se recuperar. Eu acredito aqui na recuperação do Santos por causa muito do Vojvoda, mas o time tem deficiências, entendeu? E com o dinheiro que foi gasto, principalmente na questão de salários, o Santos não poderia ter todas essas deficiências que tem. A gente agora espera que a questão da zaga tenha sido arrumada, né, com a chegada do Alexis Duarte e do Adonis Frias, mas, né, o Santos ainda tem problemas. A própria lateral direita é uma incógnita e o Santos paga alto pro Mike, né? Não pagou para contratar, mas paga alto no salário do Mike. Na volância a gente tem o Ilharão, que também não deve receber um salário baixo e até agora nem estreou. E era um cara que vinha pra arrumar esse meio de campo que tá, né? No último jogo foi bem, mas até então o meio campo defensivo do Santos vem sendo um grande problema. Fora outras contratações, o próprio Cabadeiro, que a gente não sabe muito o que se esperar e que foi gasto aí 5 milhões. Então o Santos, e parcelados, né? O Santos, então fica complicado, cara. Fica complicado, o Santos tá empurrando essas coisas com a barriga e isso preocupa. Preocupa, porque já tem essa questão aqui, ó. Até achei importante trazer do João Basso, né? O Santos já tem essa dívida aqui que empurrou com a barriga e logo deve estar vencendo, tá? Porque foi isso daqui em junho, ou seja, passou julho, agosto, setembro, já passaram-se praticamente 3 meses, vai completar aí no dia 23, 3 meses já disso daqui, né? Então, cara, complicado. Complicado, é preocupante e o Santos tem uma folha alta e o medo, cara,
é que perto do final do campeonato o Santos não consiga arcar com essa folha, porque pode ser que pro final do campeonato, essa dívida aqui já com o João Basso tenha que ser paga. E aí, o Santos vai ter dinheiro? Se perder? Vai ter dinheiro? Porque eu acho que não vai dar pra parcelar isso aqui, não. E essa aqui do Caixinha, se chegar perto do fim do campeonato? Como é que vai estar a questão de conseguir pagar salário, pagar o que tá devendo? E deve ter mais coisa aí pela frente, porque o Santos deve bastante. Tem a questão do Cuiabá também, que o Santos tá empurrando com a barriga, né? Então é complicado, cara. E isso muito provavelmente vai estourar lá na frente. Então, fico alerta, é preocupante o modo como essa gestão do Santos está conduzindo as negociações, porque tá empurrando com a barriga e tá ficando complicado. Hoje, beleza. Ainda, né? O Santos não vai tomar um transfer ban ainda. Mas tem chance. Porque da onde o Santos vai tirar esse dinheiro aí? Fica a pergunta. Bom, é isso daí. Comenta a sua opinião sobre essa notícia, né? Sobre mais uma notícia ruim do Santos, que tá complicado. E deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Valeu!